Vamos lá, irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso último bloco do nosso 5º dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Agora a gente vai começar o capítulo 12 do livro do Gruden. Vamos lá. E a gente vai estar lendo agora nos resumos. Os atributos comunicáveis, primeira parte. Joia. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Caráter de Deus, 2 pontos. Atributos comunicáveis. Quem é o irmão ou a irmã que queira ler para nós, por gentileza? Eu posso ler. Deixa eu abrir aqui. O caráter. A lista de atributos dada aqui na categoria comunicáveis nada tem de incomum. Mas compreender a definição de cada atributo é mais importante do que ser capaz de classificá-los, exatamente da maneira apresentada nesse livro. Exatamente, irmãos. Olha, guardem isso. Compreender a definição de cada atributo é mais importante do que ser capaz de classificar. Por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a compreender um pouco a mais, a gente pode, então, de fato, introjetar esse conhecimento no que se diz respeito àquilo que Deus comunicou conosco e o que Ele espera para conosco. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos lá, continua lendo para nós, irmã. Este capítulo divide os atributos comunicáveis de Deus em 5 categorias principais, sendo os atributos relacionados dentro de cada categoria. Dessa forma, os atributos descrevem o ser de Deus. São espiritualidade. Pode ler, pastor? Então, começando, né? Isso, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Lembram que nós tínhamos mencionado atributos naturais e atributos morais. Ou como o próprio Erickson gosta de trabalhar, eu gosto muito das definições dele, a natureza de Deus. Então, se alguém não chamar de atributos comunicáveis ou incomunicáveis, mas ele estiver falando sobre a natureza de Deus, como no caso do Erickson, e ali ele vem e menciona, por exemplo, como é essa natureza de Deus, e como Deus compartilha conosco parte daquilo que ele é, ou dos atributos que ele tem, então não importa a terminologia. A terminologia vai ser relevante? Vai ser importante? Vai. Mas ela acaba não sendo tudo. Mais importante do que qualquer outra coisa é nós compreendermos esses atributos, é compreendermos o que Deus compartilhou conosco. E o primeiro deles é a espiritualidade. Pode ler para nós, filha, por favor. As pessoas muitas vezes se perguntam do que Deus é feito. A resposta das Escrituras é que Deus é Espírito. João 4:24. Essa afirmação é feita por Jesus no contexto de uma discussão com a samaritana ao lado da fonte. Assim, não devemos pensar que Deus tem tamanho ou dimensões, mesmo que infinitas. Ver a discussão sobre a onipresença de Deus no capítulo anterior. Joia. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos, nessa abertura de atributos comunicáveis. Eu confesso que eu prefiro mais atributos morais. E ainda eu dou mais a mão à palmatória ao Erickson quando ele fala a natureza de Deus. Eu penso que a terminologia ela é boa, mas mais do que a terminologia é a essência. Então, agora que nós estaremos trabalhando sobre essa parte daquela natureza de Deus que ele compartilha conosco, eu queria falar um pouco para vocês sobre isso. Que esses atributos morais ou atributos da bondade de Deus, como chama o Erickson, ele vai falar o seguinte, que esses atributos que tem como definição o nome atributos morais, quando você coloca como atributos da bondade de Deus, qualifica melhor. Por que da bondade de Deus? Porque Deus foi tão bondoso que nos presenteou. Estão entendendo?
Quando eu falo é um atributo comunicável, dentro da didática, eu entendo essa faculdade, que os incomunicáveis pertencem a Deus e os comunicáveis ele deu a nós. Então, como divisão estrutural, representa bem. Quando eu falo atributos naturais de Deus e atributos morais de Deus, tá bom. Deu para entender também, porque faz parte da natureza dele. Nós já trabalhamos na aula passada sobre isso, que eu não gosto dessa terminologia, porque é natural para nós. Pela didática, eu entendo o que é natural, mas Deus é espírito, então seria atributo espiritual e não natural. É o atributo espiritual que é natural para nós, e é espiritual porque é natural para ele. Mas, deixando os devaneios, quando Erickson fala que são atributos da bondade de Deus, isso tem uma dimensão não só do que de fato Deus é, amor, mas que ele, no seu gesto de amar, nos presenteia com dons, com bondades e com generosidades. Então, quando a gente pensa nessa terminologia, eu acho que ela representa mais. E aí vem algo ao meu coração. E aí eu fiz algumas anotações aqui para vocês. Esses atributos, chamados comunicáveis ou morais, ou como Erickson diz, da bondade de Deus, têm a ver conosco, com o DNA que Deus nos fez nascer, que é o Imago Dei. Quando Deus nos cria a sua imagem, a sua semelhança, ali ele já nos presenteia com esses atributos de bondade. Ele já nos faz nascer por um gesto de amor e de bondade e de graça. E ao nos dar a imagem e semelhança, ele já nos dá também, dentro, eu poderia até chamar de atributos do Imago Dei. De forma didática, representaria bem. Ou atributos que nos vêm por meio do Imago Dei. Imago Dei, expressão latina, que é a imagem e semelhança. Quando somos gerados por Deus e criados por Deus, com esse gesto de eterno amor, e somos presenteados por Ele com essa bondade eterna, Ele nos dá também essa imagem e semelhança dele em nós, e por essa razão somos presenteados com esses atributos que chamamos de atributos comunicáveis, como bondade, como, na realidade, espiritualidade, invisibilidade, conhecimento, sabedoria, veracidade, bondade, amor, misericórdia, santidade, paz, retidão, zelo, ira, vontade de liberdade, poder, perfeição, bem-aventuranças, beleza e glória. Ele põe uma lista grande aqui. Então, eu chamaria de atributos derivados do ato da criação do Imago Dei. Seria uma terminologia. Eu chamaria de atributos derivativos de Deus. Sim, para o homem, né? Sim, pode claro. ser. Pode ser, seria um outro termo. Percebam que, ó, como que é rico o debate, as informações, né? Então, quando a gente recebe, né, eu gosto de chamar o DNA divino, o Imago Dei, né? A gente tem o DNA humano, né? E no ser humano nós temos o DNA divino, que é a imagem e semelhança de Deus em nós. Ao nos tornarmos seres humanos plenos, Adão, assim era antes da queda. E o segundo Adão, Jesus, se tornou pleno. Pleno nessa composição, né, desses atributos. E olha que interessante. E esses atributos comunicáveis, ou como a gente está chamando atributos morais, ou atributos da bondade de Deus, ou atributos que nos foram dados e gerados no Imago Dei, ou como eu chamei, o DNA divino em nós, quando a gente entende isso, nós nos tornamos filhos de Deus harmoniosos e nos tornamos seres humanos dos mais lindos. Pode ver, Adão era esse ser humano que cai, aí vem toda a raça humana. O que Jesus se torna, irmãos? Jesus é o ser humano mais esplêndido. Ele era Deus, mas com essa capacidade
plena de Deus nele, do Espírito Santo de Deus nele, depois da obra redentiva dele, o que Jesus se torna? Jesus era uma pessoa espiritual, sim, mas Jesus, com toda a sua espiritualidade, se torna no ser humano mais maravilhoso que já existiu. Ó que pérola essa informação. Não há espiritualidade sem humanidade. Se a pessoa é espiritual e passa a ser um sacrossanto hostil, é porque ele já deixou de ser. Se a pessoa é espiritual e arrogante, é porque, que nem eu vi essa frase, inclusive hoje, do reverendo Augusto Nicodemos. Se é espiritual e arrogante, ou uma ou outra, ou ele é arrogante ou é espiritual, porque não casa. Em nenhuma página da Bíblia a espiritualidade é em nenhum momento arrogante. Se é arrogante, não é espiritual. E se é espiritual, nunca será arrogante. E podem ver que Jesus é a grande personificação dessa humanidade abundante. Ele ama até o inimigo. E até na cruz ele pede perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é a grande personificação dessa humanidade recriada no segundo Adão, como deveria ter sido lá atrás, e ele faz. Por isso que eu quero agora trabalhar dentro dos atributos comunicáveis, ou atributos morais, ou atributos de bondade de Deus, ou como eu chamo os DNA do Imago Dei, pensando nisso. Eles gerarão em nós uma humanidade incomparável. Porque se eu, mesmo com toda unção e graça e conhecimento, me emburrecer e me ensurbebecer, é porque eu deixei de estar sendo espiritual, estou sendo carnal. Pode ver, Paulo um outro grande exemplo disso. Paulo, com toda a sua autoridade, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua ousadia e persistência, era um ser humano como poucos. Até na maneira em que ele fala aos seus opositores, ele nunca perdeu a humanidade. Sempre esteve em Paulo a humanidade. Todo filho de Deus que se manteve crescendo, cresce também na sua humanidade. As nossas igrejas perderam o vínculo da humanidade. Por quê? Porque falta verdadeira espiritualidade. Se eu sou um teólogo muito vaidoso e muito intelectualizado e transmito apenas conhecimento e esbanjo o meu conhecimento e fico desfrutando da minha vaidade, que é só intelecto humano, acadêmico, não tem nada de espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade nunca despreza o lado da humanidade. Pelo contrário, potencializa. A gente se torna seres humanos melhores. Sabe aquela ideia que o espírita tem da reencarnação? Pois é. Isso cai por terra, porque a verdadeira espiritualidade nos faz se tornar seres humanos extraordinários. Tá bom? Beleza? Algum comentário sobre isso? E dentro dessa premissa, o evangelho, ele por isso que ele se torna um imperativo moral. E esses temas têm que ser resgatados pela igreja, pastores, líderes, crentes de hoje e seminaristas. Amém, irmãos? Para a gente não ser apenas pessoas que falam, mas que não vivem, né? Eu fiz aqui um comentário que eu quero deixar também para vocês, que é de Oséias 6, 3 a 6. Ali o texto, né, fala sobre o conhecimento de Deus. E eu escrevi assim: o conhecimento de Deus representa mais do que holocaustos. Pelo conhecimento genuíno, pode-se, e somente assim, obedecer mais a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, logo eu aprendo a obedecê-lo, como está em 1 Samuel 15, 22. Segundo Oséias, quanto maior é o nosso conhecimento, maior será o nosso amor. E quanto menor for o nosso conhecimento, menor será o nosso amor. Logo, se o meu amor é maior, logo obedeço mais. Porque só se mantém em obediência, só se mantemos em obediência genuína quando existe amor verdadeiro. A verdadeira
a obediência genuína só existe com amor verdadeiro. E o conhecimento realmente que está baseado nesse amor verdadeiro nos leva a obedecer. Por isso que o conhecimento ele é muito maior do que holocaustos, né? O conhecimento nos leva à obediência. Por isso que Samuel diz isso para Saul. Se Deus quisesse sacrifício, eles pediriam. Tá bom, meus irmãos? Então, já está dando aqui o nosso horário, meus irmãos, ó. Então, vamos ler aqui só rapidamente, ó. Quer ver? Fazer assim um apanhado. Eu quero acreditar, irmãos. Vamos fazer o seguinte, para a gente prosseguir, que estamos bem atrasados. Eu vou deixar para vocês uma tarefa, tá? Para a gente deixar como aula dada aqui. Porque aqui da página 132 em diante, o nosso querido irmão ele vai falar sobre os atributos comunicáveis. Então, vamos fazer assim. Vocês vão ler essa parte, vão ler o resumo, e aí na próxima aula a gente tira as dúvidas nos primeiros 15 minutos. Tudo bem? Porque os atributos comunicáveis, eles são menos tensos. Por quê? Porque é o que nós vivemos o tempo todo, a espiritualidade, a questão da invisibilidade, pode ser que dê algum comentário a mais. Os atributos mentais, o conhecimento, a sabedoria, a veracidade ou a fidelidade. Os atributos morais, bondade, amor, misericórdia, santidade, paz, rejeição, zelo e ira. Ou seja, são coisas que nós temos uma correlação muito próxima. Não é tão complexo. Atributos de propósito, vontade, liberdade, e aí ele põe onipotência aqui. Eu não concordo com a onipotência aqui. Eu concordo com o poder, com a soberania, no aspecto humano. Nós governamos sobre a terra, mas nós não somos onipotentes sobre a terra. A onipotência está em Deus. Ele vai explicar, ele vai fazer esse paralelo, que Deus tem poder e ele nos dá poder, mas eu gosto de separar aqui a onipotência de Deus do nosso poder. Porque por mais que tenhamos poder, mal conseguimos resistir uma dor de barriga. É porque, na verdade, onipotência, Deus é todo poderoso. E o homem, ele tem poder. São poder, Deus. Diferente. Coisas distintas. E mesmo que estejamos sob a orientação do mal, que a gente vê pessoas fazendo coisas horrorosas em nome do diabo, mesmo que inconsciente, é limitado. Não Sim, é claro. ainda a onipotência. Por Sim. isso que eu discordo da classificação dele. Mas foi a ordem que ele achou por bem de pôr, né? E aí depois, por último, vê os atributos de síntese, perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Até aqui o glória também é passível de questionamento. Porque a glória está em Deus, não glória, em nós. essa se eu glória fosse que ele fala, colocaria a glória, porque pode ver que nós um dia seremos glorificados. Mas não tem o Provérbios que fala da glória dos homens? Então, por então, isso que eu classificaria sobre termos distintos. A glória aí tá como ligada à algo fama, de... né? Exatamente, a glória, aí isso. Eu colocaria fama, prestígio, valor, valorização, e não glória. Mas, se entende, ele vai explicar também. Mas, veja, irmãos... Você falou também, né? Como? Soberania que você falou. Eu entendo que o homem tem autonomia, não soberania. Dando uma ideia de soberania aos reis, né? Mas, aí alguns, mas nem todo aí... mundo. Tudo bem, a gente quer ser rei em casa, mas será que a rainha deixa? Mas isso aí é uma coisa, é limitado também. É limitado. Já senti que tem uma rainha que manda mais do que o rei. Não, aí. aqui, mas e outro lugar? Tô brincando. Tá todo mundo rindo aí, ó. Só tem uma mulher rindo aí, ó. Não é só não é em qualquer lugar. Mas ela já depois, o príncipe. Já depois. Deixa eu falar. Ai. E depois tu é rei morto, né? Deixa pra lá, né, mas... Então, tá bom? Vamos fazer assim, irmãos? Porque aí o que acontece? A gente tira
mais do que 15 minutos, até um pouco mais, porque, assim, tem bastante informação. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso. A gente pode até gastar uma aula todinha. Ó, irmãos, estamos um pouco atrasados. Dentro do nosso programa, nós tínhamos marcado de fazer um dia o estudo do Erickson. Então, possivelmente não vai dar. O Erickson vai ficar como leitura extra, tá bom? Porque não vai dar tempo. Mas, ao mesmo tempo, está sendo muito legal as nossas interações. E, como eu já disse, irmãos, cada aula ela é viva, ela tem uma dimensão. Mas eu gostaria até de perguntar para vocês aqui. O que vocês acham? Vamos fazer assim? Só para vocês terem uma... Quero participar com vocês também esse momento, porque, olha, dentro da parte 2 do livro, irmãos, olha só, nós temos aqui o caráter, os atributos comunicáveis, que é o capítulo 12 e o capítulo 13. Depois a gente vai estudar a Trindade, capítulo 14. Depois a gente vai para a criação, capítulo 15. Providência divina, capítulo 16. E, na realidade, o capítulo 17, 18, 19 e 20, eu não vou trabalhar direito neles, porque, olha, o 17 fala sobre milagres. Eu só vou pincelar ele, porque nós vamos trabalhar mais sobre ele em pneumatologia. O capítulo 18 é oração, que tem a ver com o poder de Deus, que tem a ver com o milagre de Deus. Pode ver que o capítulo 16, a providência divina, esse eu vou trabalhar. Já o capítulo 18 é a oração, que tem a ver com essa atuação de Deus trabalhando por meio do seu povo quando o povo ora. Ou seja, a doutrina da oração, mostrando que Deus atua, que ele é o ser que realiza milagres. Por isso que o capítulo 17, eu vou pincelar ele sobre milagres, mas não vamos trabalhar tanto, porque a gente vai trabalhar mais em pneumatologia. Já o capítulo 19 e o 20, anjos, Satanás e demônios, eu deixo para trabalhar mais em escatologia. Eu não gosto de trabalhar na doutrina de Deus, esses capítulos 19 e 20. Porque, na realidade, Deus cria, sim, os anjos, Satanás e os demônios, eu só vou pincelar. Mas o que eu quero dar o destaque é para o autor da nossa fé. Não que teria algum problema trabalhar, até porque são seres espirituais, mas é porque lá em escatologia a gente trabalha mais. Então, na realidade, ó, a gente vai ter ainda, hoje a nossa quinta aula, a gente tem ainda pelo menos mais 4 aulas em que a gente tem, para concluir, o capítulo 13, 12 e 13, a Trindade, a criação e a providência. Ou seja, temos 4 blocos. Entendeu? Então, assim, eu prefiro ir com essa calma, porque eu acho que a gente acaba extraindo um pouco mais. Mas o que vocês acham? Deem a opinião de vocês. Acho que tá bom assim. Pelo menos, né? Podem participar. Concordo também, professor. Concordo. Para a gente poder caminhar, né, nos capítulos. Avançar, tá bom. né? Então a gente vai dar sequência, mas leiam esses dois, o 13 e o 14, não é isso? O 12 e o 13, que a gente hoje começou no 12. E, ó, bora. Bora, porque aí a gente tenta fechar pelo menos na primeira aula da semana que vem, e a gente continua. A gente vai entrar na Trindade. Você pode ver que o assunto da Trindade já é um pouco debatido, e eu quero também trabalhar com bastante critério com vocês, só para a gente concluir, irmãos. Eu tive um obreiro que eu treinei ele, encaminhei ele para o seminário. Depois de alguns anos, pude fazer a minha primeira ordenação desse candidato. Depois de algum tempo, ele saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja. E depois, nessa outra igreja, ele abriu uma congregação. E lá, um tempo depois, eu soube que ele estava dizendo que Jesus não era Deus. Uau! Vocês entendem porque eu fiquei surpreso. E até pensei, não, estão mentindo a respeito desse colega. Eu treinei ele. Eu encaminhei para o seminário. Lá no seminário ele fez o médio em teologia. Tirou boas notas. Ele nunca teceu nada disso. Foi para uma outra igreja batista. Lá ficou 2, 3 anos. Montou uma congregação. E de repente eu vi papos. Eu falei, não é possível, estão mentindo.
E aí, quando eu sentei para tomar um café com ele, eu falei assim, olha, estão falando algumas coisas ao seu respeito, e eu me preocupei, já que estão dizendo isso, eu falei, eu quero sentar com você porque eu acho que estão te caluniando. E, para minha surpresa, ele começou a ter, enquanto ele estava dirigindo a congregação, ele começou a ter aulas com o rabino, começou a aprender coisas de um rabino e se enveredou para o unicismo. Nossa. Eu fiquei assim, irmãos, estarrecido. E ali o café já virou praticamente um sei lá o quê. E aí eu disse para ele assim, bom, então eu vou te dar um conselho. 2 conselhos. Primeiro conselho, vai estudar tudo que a gente estudou no seminário. Você formou, eu te encaminhei, eu nunca ensinei isso para você, e o seminário nosso nunca falou isso. Então, em primeiro lugar, vai lá. Segundo lugar, se você precisar da minha ajuda, estou aí para te ajudar, porque mesmo você tendo outra igreja, eu tenho um carinho grande por você, eu quero te ajudar. Em terceiro lugar, se você não mudar de posicionamento, agora não vai ser mais o ouvir dizer. Eu mesmo vou dizer que você se desviou, que você apostatou da fé e daquilo que a Bíblia ensina. Então foi assim uma coisa muito difícil. E depois de algum tempo, né, eu soube que esse colega, ele, graças a Deus, parou com essa besteirada. Mas assim, foi um choque. Irmão, a gente não costuma ouvir isso, né? Ainda mais de Batista. Né? Mas assim, o que não é comer numa comida? Vocês entendem o porquê eu sou muito cuidadoso na doutrina de Deus? A gente foi muito cuidadoso em bibliologia, e aqui na doutrina de Deus, na existência de Deus, na cognoscibilidade, dos atributos incomunicáveis, dos comunicáveis. Vocês entendem? E agora a gente vai entrando na Trindade. Ele foi influenciado, né, pela seita de Marcion. Exatamente. E aí olha só o que ele disse, não, eu continuo pregando tudo que vocês me ensinaram. É mesmo? O Pai é Deus para você? Pai é Deus. E Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Eu falei, então acabou. Você virou unicista. Falei para ele, tomando um café na minha casa. Você virou unicista. Não, mas Jesus não é Deus. Não, Jesus. Aí ele começou a se enrolar. Aí foi onde eu falei, bom, agora eu já testei. Então quer dizer que não é algo. Eu estou. Olha só que situação, irmãos. Eu ouvi falar, fui tentar ajudá-lo, porque eu achei que era uma calúnia. Não, não era uma calúnia. Realmente estava indo para uma heresia, uma das mais ferrenhas. Irmão, disso para um testemunho de Jeová, um pessoal aí de outras seitas unicistas, né? E aí foi onde eu concluí dizendo, se você não mudar, não se arrepender, eu mesmo falarei que você não é mais o meu irmão, e que nós não compartilhamos mais do mesmo credo. Então, é o conselho que eu te dou. Vá, estude tudo que você tem em casa, vá no seminário, estude de novo. Se você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Procure o seu pastor, porque eu tenho certeza que o seu pastor não está sabendo disso. E eu lamento. E eu te digo, sem medo de errar, se arrependa disso. Ufa, foi horrível, mas foi bom, porque fiz o meu papel. Voltou, né? E aí eu soube depois que ele tinha voltado. Mas deixei ele também nos procurar, né? Afinal de contas, irmãos, tem coisas que a gente está aberto, mas a gente só consegue ter êxito se a pessoa quer vir, né? Então, a gente deixa... Tá bom, meus irmãos? Fechado? Amém. Então, Graças alguma dúvida? Tranquilo? Não, tranquilo. Podemos encerrar? Então, querendo Deus, até quinta-feira. Deus abençoe, meus irmãos. Tá? Fiquem com Deus. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz aos irmãos aí. Graça e paz a todos. Bom descanso.